Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje eu vou falar a respeito da abertura de Shazam nos Estados Unidos e ao redor do mundo. E pessoal, antes de mais nada, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F, que me ajuda bastante. Eu sei que muitas pessoas que assistem e acompanham o canal não são inscritos, então não deixem de se inscrever e acionar o sininho aqui, que me ajuda bastante. E essa abertura do Shazam tem sido motivo de bastante controvérsia nos últimos dias, porque tem pessoas dos dois lados falando que o filme está sendo um sucesso absoluto e outras falando que o filme está sendo um fracasso. E primeiro, para a gente analisar isso, a gente tem que ver como o filme se saiu perante as expectativas. As expectativas para esse filme eu acompanhei bastante, porque eu discuti bastante a respeito desse assunto com algumas pessoas, eu conversei bastante, a gente trocou bastante ideia no decorrer de toda a campanha de marketing desse filme. Eu inclusive fiz algumas comparações entre o marketing de Shazam e de Deadpool, e pelo que eu consegui analisar dessas previsões, elas variaram de 40 milhões até 80 milhões. 40 milhões as previsões mais pessimistas, 80 milhões as previsões mais otimistas, principalmente levando em consideração a nota crítica, que estava dando notas extremamente positivas, por exemplo, no Rotten Tomatoes, que se não me engano o filme tem hoje 91% de aprovação. Então, os mais otimistas levaram isso em consideração e os mais pessimistas levaram em consideração que o marketing não estava fazendo um trabalho excelente e que provavelmente o filme abriria por volta de 40 milhões. E o filme, no final das contas, acabou abrindo com 53 milhões de dólares, ou seja, ficou quase no meio das expectativas. A grande maioria das expectativas falaram entre 55 e 65 milhões de dólares. Então o filme fez 53, ficou quase dentro das expectativas. Mas, como sempre, eu não gosto de olhar os números no vácuo, eu não gosto de olhar um número solto e não analisar comparando com outros filmes. Então, eu escolhi dois filmes que dá pra gente comparar tanto em termos de temática quanto em termos de orçamento. E esses dois filmes são Homem-Formiga e Deadpool. O Homem-Formiga, por exemplo, custou um pouquinho mais do que Shazam, custou 130 milhões de dólares, e abriu com 57 milhões. Abriu um pouquinho acima, mas custou mais. Então a gente pode ver que foi bem equilibrado a abertura dos dois filmes. E por outro lado, Deadpool custou somente 58 milhões de dólares. Deadpool custou quase metade do que Shazam e Homem-Formiga custaram. E Deadpool abriu com 126 milhões de dólares. E se a gente considerar que Deadpool era um filme para maiores, então ele tinha menos público que poderia assistir o filme. E só para esclarecer, eu não estou dizendo que Shazam e Deadpool têm o mesmo público, eu estou simplesmente dizendo que os filmes trabalham a temática de comédia em filmes de herói de forma relativamente parecida, e por isso eu acho que os dois filmes podem sim ser comparados. E se vocês não se lembram, o filme do Deadpool tinha tudo para dar errado, porque vocês vão se lembrar que o Deadpool aparece no filme X-Men Origins Wolverine e ele tinha sido completamente odiado. Então, não era um sucesso garantido, mas acabou se tornando um grande fenômeno de bilheteria. E o que essa comparação prova? Para mim, prova que o Shazam, mesmo tendo sido relativamente bem sucedido, mesmo tendo um orçamento baixo e ter tido uma abertura de 53 milhões de dólares, ele está muito longe de ser um fenômeno como foi Deadpool. Para mim, Shazam e Homem-Formiga ficaram completamente dentro das expectativas, que eu acho que não é motivo para xingar o filme, mas também está longe de ser motivo de comemoração. E eu todo final de semana, há cerca de 15 anos, eu acompanho todo final de semana o resultado da bilheteria. Quando eu vi que o filme abriu com 53 milhões de dólares, eu imaginei que não ia ter comemoração nenhuma, que o filme foi muito bem aceito em termos de crítica, em termos de público. O filme está com uma nota A no CinemaScore, mas eu imaginei que ninguém ia estar comemorando esse resultado. Mas eu estava enganado, eu entrei no Facebook e no Instagram e tinha muita gente com aquela velha história, chupa Marvel e etc, que o filme, os haters não conseguiram derrubar o filme, e eu simplesmente não entendi, parecia uma histeria coletiva em volta de um resultado bem baixo. Mas, dito isso, o filme tem chance de ser um grande sucesso ainda? Tem, a gente nunca sabe o quanto um filme vai fazer nas próximas semanas. Eu costumo sempre dizer que a segunda semana da bilheteria é quase tão importante
quanto a primeira, porque se o filme conseguir se manter muito bem, ele tem chance de ter muito mais pernas, tem chance de fazer muito mais dinheiro a longo prazo, e por isso eu sempre falo que a segunda semana é tão importante quanto a primeira. Vai depender de como a segunda semana vai ser, tanto Homem-Formiga quanto Deadpool caíram cerca de 56%, 57%, e eu particularmente acho que o Shazam vai cair um pouco menos do que isso, porque o boca a boca tem sido extremamente positivo. Então agora eu quero falar um pouquinho a respeito da abertura mundial. A gente já viu que nos Estados Unidos a abertura foi mediana para um filme de super-herói, e eu acho que mundialmente o filme conseguiu replicar isso. Mundialmente a abertura também foi mediana, com destaque para a China, onde o filme era esperado para fazer 50 milhões de dólares. Quando o filme estreou na quinta-feira, muitas pessoas estavam falando que ele ia fazer 55, 60 milhões de dólares na China, e o filme acabou decepcionando bastante por lá, fechando com somente 30 milhões. Muitas pessoas já estão falando que o filme vai fechar toda a sua corrida na China com cerca de 50 milhões de dólares, porque o filme foi bem decepcionante para o público chinês, que está muito mais investido em grandes cenas de ação, em efeitos especiais, em filmes muito mais grandiosos, como a gente viu em Aquaman, como a gente viu em The Meg, como a gente viu, por exemplo, em Pacific Rim, e inclusive no maior filme chinês deste ano, The Wonder in Earth. Inclusive esse filme foi o primeiro filme de super-herói desde 2012 a não liderar o final de semana na China. Ele ficou em segundo lugar, o Shazam, atrás de um filme chinês. E ao redor do mundo, o filme do Shazam fez 158 milhões de dólares nesses 3 dias, que até parece um número muito grande quando a gente fala assim, e só por medida de comparação, já que muitos fãs aí da DC e da Marvel compararam os filmes antes do lançamento, muitos fãs da DC apostavam que Shazam ia abrir à frente de Capitã Marvel, e a diferença foi gritante. Capitã Marvel abriu com 466 milhões de dólares contra 158 milhões de Shazam, exatamente nos mesmos territórios. E nem o tamanho da abertura foi tão diferente assim. Para vocês terem uma ideia, Shazam estreou em cerca de 4.200 salas nos Estados Unidos, enquanto Capitã Marvel estreou em 4.300. Então a diferença de salas foi muito pequena. A diferença foi o lucro por sala. O lucro por sala de Capitã Marvel foi 35 mil dólares por sala, enquanto de Shazam foi somente 12. Ou seja, cada sessão de Capitã Marvel tinha em média 3 vezes mais pessoas do que as sessões de Shazam. E só por medida de comparação, a estreia de Vingadores Guerra Infinita trouxe 60 mil. Então mesmo Capitã Marvel não foi um grande destaque nesse quesito, porque fez quase metade do que Guerra Infinita fez. E no geral, ao redor do mundo, mesmo o filme tendo uma estreia satisfatória, a maior derrota dele foi de fato na China, onde a Warner está conseguindo sempre atrair muito público. Eu citei alguns filmes aqui, Círculo de Fogo, The Meg, Aquaman, todos esses filmes são da Warner. Aquaman foi o último filme da DC que saiu por lá, fez 300 milhões de dólares em solo chinês, então é bem surpreendente que o filme do Shazam tá decepcionando principalmente por lá. E até mesmo o Homem-Formiga fez 105 milhões de dólares em território chinês. Mas e então, o filme é um sucesso ou é um fracasso? Eu sei que muitos de vocês já vão ter a própria opinião a respeito do assunto, muitos de vocês podem já estar me hateando nos comentários, mas eu não acho que o filme do Shazam vá ser um fracasso. O filme custou 100 milhões de dólares, com marketing o custo deve estar saindo cerca de 150, 160 milhões, que são os números que normalmente os estúdios gastam em marketing, e para atingir esse resultado o filme precisa fazer cerca de 300 milhões de dólares, o que com certeza esse filme vai fazer, a menos que ele tenha um multiplicador muito ridículo, como Batman vs Superman teve, que eu duvido, por causa da aceitação do público. E se o filme conseguir um multiplicador de 3.5, por exemplo, que seria um multiplicador excelente, o filme passaria dos 500 milhões de dólares. Mas se a gente for bem pessimista e considerar um multiplicador de 2.5, mesmo assim o filme vai ficar na casa dos 400 milhões de dólares, se tornando de fato lucrativo para a DC. Mas para mim uma análise bem importante que muitas pessoas não fazem nessa situação é que os filmes do Homem-Formiga, que são os filmes mais fracos em termos de bilheteria aí da Marvel nos anos recentes, foram lançados justamente nos anos de Vingadores, a Era de Ultron e de Guerra Infinita. E no ano de Guerra Infinita foi lançado ainda o Pantera Negra. Então a Marvel deixa esses filmes de risco
para lançar em anos onde ela já sabe que vai ter um lucro muito grande. A DC não, a DC tem somente o Shazam e o Coringa, que eu diria que são dois filmes de certo risco para DC. Então, mesmo que Shazam tenha um resultado mais ou menos ali como o de Homem-Formiga, eu acho que não vai ser um número muito bom e com certeza a Warner não vai estar tão satisfeita assim com o resultado. Se a gente for lembrar, por exemplo, o filme da Múmia fez 400 milhões de dólares e custou 120 milhões de dólares e mesmo assim não teve uma sequência e todo o universo de monstros ali da Universal esfarelou junto com a Múmia. E vocês podem me dizer, ah, mas a Warner já confirmou uma sequência de Shazam. Bom, a Warner já confirmou a sequência de Homem de Aço há muito tempo e o filme ainda não saiu do papel. A Warner já confirmou o Flashpoint, que também não saiu do papel até agora. A Warner prometeu muita coisa que ela não conseguiu cumprir. Então acho que tudo vai depender da bilheteria do filme, se eles vão fazer uma sequência ou não. Eu acho que eles vão fazer uma sequência de qualquer jeito, porque eles já têm o The Rock com o contrato assinado para fazer o Black Adam. Então acho muito difícil que eles joguem essa oportunidade fora, mas eu acho que falar com toda certeza, olha, o Shazam é um sucesso porque eles já anunciaram uma sequência, eu acho que é um argumento que não faz tanto sentido assim. Até porque a Warner pode estar usando isso como incentivo para as pessoas irem aos cinemas. Olha, pessoal, Shazam é um grande sucesso, já confirmamos até sequência, não percam nos cinemas. Então acho que a hora que eles lançaram essa notícia, eu acho que é muito conveniente para tentar dar um up nas bilheterias. E eu particularmente, como fã de quadrinhos, como fã de filmes baseados em quadrinhos também, eu torço bastante pro Shazam dar certo, porque quanto mais filmes da DC derem certo, mais filmes a gente vai vendo aí ano após ano e mais as empresas vão se acostumando a arriscar cada vez mais. Então, tomara que Shazam consiga fazer na faixa de 600 até 700 milhões de dólares, ou seja, conseguir um multiplicador de no mínimo 3,5. E como sempre, pessoal, agora eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram o filme do Shazam? O que vocês acharam e quanto vocês acham que Shazam vai fazer até o final da corrida? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.